Queridos irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma EBD da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. A lição de hoje, que é a lição 9, tem como tema um momento difícil. Antes de darmos início ao estudo, vamos orar. Senhor, misericordioso Deus, Paizinho querido, aqui estamos, Senhor, para mais uma vez te louvar, Senhor, e aprender aquilo que Tu queres para nossas vidas, Deus, através da Tua santa palavra. Te pedimos, Deus, que Tu abra os nossos corações para que tenhamos um entendimento perfeito, Senhor, da Tua vontade em nossas vidas. Te pedimos, Deus, que Tu continue conosco nas programações que estamos realizando durante esse fim de semana, que Tu continue abençoando, Senhor, esses missionários que aqui estão, Senhor, para propagar cada vez mais e mais o Teu Evangelho. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Amém, Senhor. Bom, conforme eu falei, essa lição tem como tema um momento difícil. Vai narrar diversas passagens bíblicas, todas em João, capítulo 13. O livro de João, nos capítulos iniciais, do capítulo 2 até o capítulo 12, nestes capítulos são narrados diversos sinais e prodígios realizados por Jesus. A seguir nós falaremos sobre alguns. O primeiro é sobre a transformação de água em vinho, que é o primeiro milagre de Jesus. Ele é muito conhecido. Isso está narrado em João 2, a partir do verso 9. Leiamos. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Então, o mestre-sala provou e viu que aquele vinho era maravilhoso. Então, assim, Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. O próximo que eu vou falar é sobre a salvação de uma mulher samaritana. O povo samaritano era considerado um povo inimigo dos judeus e a mulher, naquela sociedade patriarcal, ela já não tinha, socialmente falando, muito valor. Mas Jesus, ele não olha para nada disso, ele olha para os nossos corações. E Jesus dá salvação a uma mulher samaritana, que, conforme eu falei, aos olhos dos judeus, seria indigna de receber tal graça. Os judeus achavam que o Cristo viria apenas para eles. E interessante citar que esta mulher não apenas se salvou, mas como levou diversos outros samaritanos aos pés do Senhor. Isso nós podemos ler no Evangelho, no livro de João 4, a partir do 25, que nos diz: a mulher disse-lhes: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram pela palavra da mulher. Quer dizer, através da palavra da mulher, muitos creram. E depois no 42, já pulando para o 42, e os samaritanos diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ou seja, eu escolhi alguns versículos aqui para mostrar, do capítulo 4 de João, que através daquela mulher, primeiro, alguns creram pelo seu relato, pelo seu testemunho, e depois eles passaram a crer não apenas pelo que eles haviam ouvido da mulher, e sim pelo que eles já estavam escutando, vivendo, presenciando em relação ao Senhor. E muitos foram levados a Jesus através daquela mulher que, aos olhos dos judeus, sequer mereceria salvação. Então agora vamos falar sobre mais um sinal de Jesus narrado no livro de João. Vamos falar agora sobre Nicodemos. Lá no livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 25, Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ou seja, Jesus,
ele diretamente fala que os escribas e os fariseus eram hipócritas, porque eles gostavam de ficar seguindo a letra, né, a lei, mas muitas vezes eles esqueciam do coração, de ter um coração voltado verdadeiramente para o Senhor. Apesar de Jesus tê-los chamados de hipócritas, quer dizer, ter chamado os fariseus de hipócritas, os fariseus estavam incluídos no plano de salvação do Senhor. Aliás, né, como qualquer pessoa. O livro de João, ele narra a conversão de Nicodemos, que era um fariseu e era príncipe dos judeus. Então, no terceiro capítulo de João, vamos ler alguns versículos que eu separei, começando pelo versículo 2. Este, quer dizer, Nicodemos, foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não for Deus com ele. Quer dizer, então, se não fosse Deus, ninguém conseguiria fazer esses sinais que a gente acabou de narrar, alguns e tantos outros que nós sabemos, se não fosse através do Senhor Deus tendo enviado Jesus. Bom, continuando. E depois, lá em João 7,51, nós vemos que esse mesmo Nicodemos, ele defende Jesus perante os outros fariseus. Agora ele já defende publicamente, que a gente leu ainda agora, que Nicodemos foi bem de noitinha ter com Jesus, né? Quer dizer, a gente entende que foi de noite, afastado, sem que ninguém visse. Mas esse mesmo Nicodemos, lá no capítulo 7, ele já fala e defende abertamente Jesus. Vamos ler. João 7,51. É dito: porventura, Nicodemos falando para os outros fariseus, porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que ele faz? Então, os outros estavam acusando Jesus e Nicodemos fala: nem a nossa lei condena sem ouvir. Vamos ouvir o que esse homem tem para falar e depois vamos analisar, avaliar o que ele tem para dizer. E a gente vê aqui, né, esse versículo, ele mostra que verdadeiramente Nicodemos, ele aceitou Jesus. E mais lá na frente nós vemos Nicodemos se juntando aos discípulos. E é interessante que, apesar de Jesus tê-los chamados de hipócritas, nós temos outros exemplos. Podemos citar Saulo de Tarso, que era um fariseu e virou o grande apóstolo Paulo. Então, a gente não pode olhar para um grupo de pessoas e dizer: esse grupo aqui merece ou não merece, é digno ou não é digno de ouvir o Evangelho. Devemos pregar a todas as criaturas. Isso inclui aqueles a quem nós gostamos e os que nós não gostamos. Inclui também os que são socialmente bem vistos, como os que são, por exemplo, presidiários ou tantos outros grupos, socialmente falando, que as pessoas poderiam achar que talvez não merecessem ouvir a palavra de Deus e ter a salvação. Então, continuando. O próximo fato que nós vamos narrar, que está descrito em João 4, fala que Jesus cura o filho de um oficial. Isso aconteceu na mesma região onde ele havia transformado água em vinho, quer dizer, onde Jesus começou com o seu primeiro milagre. Leiamos. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Então, observe que este homem teve tamanha fé e devido à fé dele, o seu filho foi curado. Vamos citar agora um outro milagre muito conhecido, que é a multiplicação dos pães, uma das multiplicações dos pães. Isso está em João 6. Leiamos. E Jesus tomou os 5 pães de cevada, e havendo dado graças,
repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E a gente conhece bem a história. Jesus pegou um pouquinho de pão, que teoricamente não daria para saciar nem sequer os próprios discípulos e Cristo, e ele abençoou e repartiu, e muitos e muitos e muitos comeram. E a palavra de Deus fala que ainda sobrou, que eles puderam encher cestos. Então, é um milagre de Jesus bem conhecido, também narrado no Evangelho de João. Poderíamos citar outros fatos, né, narrados no Evangelho de João, mas eu optei por citar apenas estes que eu acabei de falar. Os outros já foram estudados nas lições anteriores da EBD. Bom, a partir do 13º capítulo, João passa a narrar os acontecimentos da vida de Cristo, mas começando uns dias antes da última Páscoa, e foi com isso até a ressurreição. Então ele parou, digamos assim, de narrar, ou não deu tanta ênfase a narrar os milagres e começou a narrar os acontecimentos da vida de Cristo naquele período que antecedeu a sua morte, um pouco antes de sua última Páscoa, até a sua ressurreição. Bom, a lição continua aqui com a cerimônia do lava-pés, que inclusive é uma cerimônia bem conhecida. Isso está narrado em João 13. Eu vou ler alguns versículos. João 13, a partir do 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então Pedro disse: "O Senhor nunca lavará os meus pés." Ao que Jesus respondeu: "Se eu não lavar, você não terá parte comigo." Então Pedro lhe pediu: "Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça." Aí depois lá no versículo 12 diz: "Depois de lhes lavar os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Ora, se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros." É claro que aqui Jesus não se referia especificamente ao fato de lavar os pés, mas ele quer dizer que se ele, como próprio Deus, como Filho de Deus, como mestre, como Senhor, ele foi servo, então isso significa que todos nós devemos servir. Naquela época, era normal as pessoas andarem a pé e, por isso, seus pés ficavam sujos de poeira. E o servo, né, o escravo do anfitrião, do dono da casa, era a pessoa que era responsável por lavar os pés das visitas, para que elas pudessem sentar-se à mesa e comer. Isso não era um serviço considerado muito digno, porque ele era feito pelos escravos. E no momento que Jesus toma para si essa função, ele mostra que ele veio para servir e que, portanto, todos nós, se ele que é o próprio mestre veio para servir, né, que dirá nós. Cabe ressaltar que Jesus lavou os pés até mesmo de Judas, mesmo já sabendo que este o trairia. Quando Jesus tirou o seu manto, de uma certa maneira, ele estava simbolizando que ele estava abdicando de qualquer posição social que lhe pudesse ser oferecida. Não que ele tivesse, mas assim, ele dizia, ele estava dizendo que ele não tinha interesse em nada que o mundo podia ofertá-lo. Ele nos ensinou, né, através desse ato, que a importância não está na nossa posição social, no nosso dinheiro, na nossa profissão, mas para Deus importa como nós o servimos e servimos uns aos outros.
Jesus podia dar ordem para qualquer um dos seus discípulos ou qualquer outra pessoa para lavar os pés dos outros. Ele poderia chamar fulano, beltrano, vai lá e lava os pés de todos que estão chegando. Mas não, ele quis fazer isso para servir de exemplo. Naquele momento, de todos ali, o que seria o menos importante aos olhos de todos seria o escravo que lavaria o pé. E é justamente essa posição que o Senhor faz questão de assumir. Bom, o próximo tópico da revista ainda no capítulo 13 do livro de João, ela vai falar sobre a traição. Então, vou ler a partir do versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a que ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu. É interessante observar que o coração de Judas, um pouquinho antes, a palavra de Deus fala que Judas já havia decidido em seu coração, já estava decidido a trair Jesus. Então ele já tinha dado brecha para Satanás, Satanás já estava em seu coração. E aí, passando esse momento que Judas saiu, e em seguida, Jesus fala sobre a sua morte, que a sua morte estava próxima e que todos deveriam amar uns aos outros. Lá em 1 João, inclusive, nós lemos o seguinte: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E muitas vezes nós ouvimos de diversos missionários que trabalham em regiões nas quais é proibido pregar o evangelho, falar abertamente de Jesus. Nós ouvimos relatos dessas pessoas que a maneira que eles encontram para falar o evangelho é através do amor. Eles demonstram tamanho amor por aquele povo que chega um momento as pessoas começam a perguntar: mas por que você faz tanta coisa boa? Por que você nos ama, mesmo não nos conhecendo? E aí, através deste amor, da demonstração deste amor, os missionários então conseguem mostrar, falar de Jesus e dizendo que aquilo que eles fazem é uma ordenança de Jesus e que Deus é amor, e assim então leva o evangelho a estas pessoas, mesmo não falando diretamente, não falando para a pessoa: senta aqui que eu vou ler a Bíblia para vocês. Não, eles mostram isso em atitudes de amor. E aí todos percebem que aqueles missionários são diferentes, que eles não são normais como eles estão acostumados, que tem alguma coisa diferente. E nós sabemos que o amor de Jesus, ele transforma nossas vidas e nos ajuda a transformar a vida de outros. Bom, o próximo tópico da revista fala sobre a negação de Pedro. Interessante que a gente acabou de falar, que Judas traiu Jesus. Mas o que a gente vai falar agora sobre a negação de Pedro é completamente diferente da traição de Judas. Judas deu espaço para que Satanás entrasse em seu coração e ele teve muito tempo, foi, digamos assim,
falando nas palavras de hoje, foi um crime premeditado. Ele pensou, ele analisou as possibilidades, qual seria o melhor momento de entregar Jesus, etc e tal. Pedro não. Pedro amava Jesus, daqui a pouco a gente vai ler um versículo, que Pedro fala assim, não, Senhor, eu sou capaz de morrer por ti, Senhor. E verdadeiramente Pedro estava mesmo falando sinceramente. Só que, por ele ser humano, ser uma pessoa, obviamente ele era e é, né, como todos nós somos, falhos e pecadores. E Pedro acabou, num momento de medo, negando a Jesus. Mas depois, né, na história de Pedro, a gente vê que ele foi verdadeiramente um servo fiel. Leiamos. João, capítulo 3. Filhinhos, ainda por um tempo estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu tenho dito aos judeus, agora também digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Aí no 36, versículo 36, Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde o Senhor vai? E Jesus respondeu, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse, Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. E eles estavam falando sinceramente. Jesus respondeu, você dará sua vida por mim? Em verdade, lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Aquela história, né, de Pedro, que quando o galo cantou pela 3ª vez, ele negou a Jesus. Nesses versículos lidos, nós vemos que Pedro, ele queria saber para onde que Jesus ia, porque ele queria ir junto. Inclusive, ele estava falando que ele queria dar a própria vida dele para defender Jesus. A intenção dele era boa, mas ele desconhecia o que estava por vir. Ele não sabia o que estava por acontecer. Ele não sabia da morte e da ressurreição de Jesus. Então, a ideia dele, a intenção dele era boa. No capítulo 18, aí nós vamos ver Pedro negando Jesus e dizendo que não o conhecia. Agora, a gente pode imaginar, né, o tamanho da dor, da culpa que bateu no coração de Pedro quando ele escutou o galo cantar pela 3ª vez e ele se lembrou das palavras de Jesus, né, que nós lemos ainda agora, antes que o galo cante pela 3ª vez, você me negará. Pedro deve ter chorado muito, sentido muita tristeza, muita angústia e verdadeiramente arrependeu-se. Olha que lá quando a gente falou da traição de Judas, Judas não se arrependeu, Judas teve remorso. O arrependimento, ele acarreta em mudança de comportamento. Quando a gente se arrepende de alguma coisa, a gente quer mudar o nosso comportamento. Judas não teve arrependimento, ele teve remorso, culpa, talvez até medo do que os seguidores de Cristo pudessem fazer a ele. E por pura covardia, por não ter verdadeiramente se arrependido, por não ter um coração voltado para Deus, ele vai lá e opta por se matar. Pedro não. Pedro verdadeiramente se arrependeu. Foi um arrependimento sincero. E a gente viu que houve muita mudança na vida, no comportamento de Pedro. Pedro passa a ser uma nova criatura. Bom, a conclusão da revista nos fala que tiveram 2 traidores de Jesus na mesma equipe, Judas e Pedro, né? A gente acabou de falar. E aí a revista fala, né? Qual a diferença de um e de outro, entre um e outro? A traição de Judas, ela foi arquitetada, planejada nos mínimos detalhes. Ele não manifestou arrependimento, mas buscou a fuga, se suicidando. Ele só queria acabar com a dor da alma naquele momento, até com medo que eles estavam sentindo, porque muitos de toda aquela região
estavam seguindo a Jesus. E Judas certamente teve medo que estas pessoas todas o perseguissem e o matassem. Já Pedro não. Pedro teve um momento de debilidade e, como humano, todos nós erramos. Ele volta assim, se arrepende e muda, né? Essa é a diferença fundamental. Errar num momento de fraqueza, depois meditar sobre aquele erro e se arrepender. E é exatamente isso que a palavra de Deus fala que devemos fazer. É isso que o Senhor espera de nós. Apesar de sermos falhos e pecadores, por termos Jesus em nosso coração, devemos abominar o pecado. Isso não quer dizer que não iremos pecar. Não tem jeito, vamos sempre pecar, mas o pecado nunca vai agradar ao nosso coração e o pecado sempre vai nos incomodar, né? E vamos ficar nos sentindo muito mal e temos que parar e orar ao Senhor, pedir perdão a Ele e eventualmente, dependendo da situação, pedir perdão a um irmão a quem tenhamos ofendido ou tenhamos prejudicado. E isso reflete, né, que temos Jesus em nosso coração. E então essa preciosa lição desta revista, ela nos exorta a termos amor ao próximo, a não discriminarmos nenhuma pessoa, nenhum grupo, seja por credo, raça, nacionalidade, cor, posição social, nada do tipo, e que possamos verdadeiramente olhar para todos com o amor que Jesus nos ensinou. Não só nos ensinou, como nos ordenou que tenhamos. E aí sim, a palavra de Deus fala, né, que aquele que não ama o próximo, a quem vê, como poderia amar a Cristo a quem não vê? Então estas são as lições que podemos tirar deste capítulo. É claro que tantas outras, infinitas outras lições poderiam ser retiradas desse capítulo, mas estamos falando apenas nos tópicos relacionados no estudo da nossa revista. Que o Senhor possa completar em nossos corações tudo aquilo que, pela minha pequenez, eu não consigo falar, eu não consigo expor. Mas Deus pode todas as coisas. Então, vamos orar ao Senhor para encerrar o nosso estudo. Senhor Deus, obrigada porque, mais uma vez, podemos, Senhor, estar aqui ouvindo o que Tu tens a falar para as nossas vidas, Senhor, através da leitura e do estudo da Tua Santa Palavra. Te agradecemos, Deus, por todas as atividades que temos, Senhor, durante essa semana, Senhor, são tudo que estamos fazendo, Deus, é tão somente para louvar, Deus, e bendizer o Teu santo nome. Continua, Senhor, conosco neste culto que daqui a pouco prestaremos a Ti, Senhor, por mais uma programação, Senhor, que estamos realizando. Deus, toma todos os missionários que estão nos visitando, toma a vida deles, tanto enquanto eles estão aqui, quanto quando eles forem retornar para seus lares, Senhor, nos Estados Unidos, que Tu continue abençoando a vida de cada um deles, de cada família representada, de cada igreja, Deus, que eles pertençam, Senhor, tem misericórdia deles. Abre nossos corações para que possamos ouvir, Senhor, aquilo que Tu já colocou no coração do pastor que pregará daqui a pouco, Deus. Toma nossos corações para que possamos entender aquilo que Tu queres para nossas vidas. Obrigada, meu Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém.